Olá, está começando o programa TV Com Entrevista. Hoje nós recebemos o Otoniel Pinheiro. Ele é professor de Direito Constitucional. Nós vamos falar sobre a polêmica Lei da Escola Livre. Otoniel, muito obrigado pela presença. Primeiramente, vamos falar do conteúdo desse projeto. Por que esse projeto é tão polêmico? Esse projeto, ele é um guia, ele é um reflexo de um projeto que está sendo distribuído em todo o Brasil, nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Trata-se do projeto intitulado Escola Sem Partido. Ele é do conteúdo idêntico, tanto na Câmara Federal, como nas assembleias e em muitas câmaras municipais do Brasil. Então, o que é que ocorre? A grande oligarquia brasileira, ela já dominou os meios de comunicação e ainda não dominou as universidades e as escolas públicas. Então, ela age justamente para tentar desmoralizar as universidades e tentar desmoralizar as escolas públicas. Como? Com discursos de que os professores, tanto das escolas como das universidades, estão doutrinando os seus alunos mais para o viés da esquerda. Enfim, o fato é que o que está ocorrendo hoje no Brasil? O PT está aí há 13 anos no poder. E não se construiu nesse tempo todo uma oposição forte que fosse capaz de derrotar. Eu não vou aqui entrar nesse mérito de PT e de PSDB. Enfim, o que se constata é que não há uma oposição forte. Então, nesse vazio, nesse sentimento anti-governo que em todo o país tem, em todo o país deve ter, em um sistema democrático. Então, essas pessoas elas ficam órfãs de quê? De uma liderança, de propostas, de ideias, e aí que determinados setores da sociedade se apropriam do sentimento dessas pessoas, diz, olha, eu sou um anti-PT, e começa a criticar o PT. O Olavo de Carvalho faz muito isso, e aí começa a ganhar a simpatia dessas pessoas. O que é que eles fazem? A partir do momento em que eles ganham a simpatia dessas pessoas, eles vão empurrando as suas pautas retrógradas, as suas pautas reacionárias, como, por exemplo, essa tentativa de desmoralizar o serviço público de uma maneira geral, e daí que se inclui também as universidades e as escolas. Tanto isso é verdade que eles também tentam cooptar, ludibriando essas pessoas também aqui, no caso, em Maceió. Então, veja bem, essa tentativa de ludibriar esse público através do conteúdo desse projeto, ele se firma no discurso que tem se plantado aqui em Alagoas e em todos os outros estados e municípios onde que está discutindo esse projeto Escola Sem Partido, e aqui esse projeto se denominou Escola Livre. Qual é o discurso? O discurso é dizer que é um projeto que visa melhorar o ensino público, dar neutralidade, é um projeto que visa combater os maus professores, mas se nós formos analisar esse projeto, não é nada disso. Se formos analisar ponto por ponto as consequências maléficas que esse projeto traz para a educação, não só brasileira como no estado de Alagoas, nós vamos ver terríveis consequências desse projeto para a liberdade de ensino. Primeiro, é que esse projeto, telespectador, intencionalmente, ele fez o seguinte, ele copiou e colou. Foi um festival de Ctrl-C, Ctrl-V no Brasil. Ele copiou e colou em todas as câmaras municipais, eles pegaram a Constituição Federal e pegaram a Lei de Diretrizes e Bases de Educação e copiaram para tapear e colocaram algumas outras normas perigosíssimas desse processo. Mas nesse processo de copiar e colar a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, pasmem, senhores, eles deletaram, eles excluíram a liberdade de ensinar, um direito constitucional consagrado à liberdade de ensinar, de pesquisar e de buscar a arte e o saber. Eles deletaram intencionalmente para
ludibriar quem é que aquelas pessoas que estavam lendo no projeto. Isso é muito grave, você excluir um direito constitucional para você tentar tapear os deputados e os vereadores. Isso é o movimento que eles procuram os deputados, apresentam já o projeto pronto, que foi um projeto elaborado, se eu não me engano, por um tal de Miguel Najib, que se eu não me engano ele é de São Paulo, e ele está propagando esse projeto Escola Sem Partido durante por todo o Brasil. Enfim, na Câmara Federal, esse projeto foi capitaneado por um deputado federal do PSDB chamado Isalci Lucas, do PSDB. Enfim, esse projeto guarda enormes armadilhas para a educação brasileira e educação do estado de Alagoas. Inclusive, lá no Rio de Janeiro, a família Bolsonaro está tentando aprovar esse projeto também, né? Isso, no Rio de Janeiro, a família Bolsonaro que está à frente desse projeto e tentando implementar essa pauta. Mas eu estou falando aqui, então vamos ver, eu tenho que provar isso aqui, eu tenho que ler a lei para poder dizer por que ela é retrógrada, por que ela representa um retrocesso enorme para a educação. Eu não posso ficar falando aqui batendo. Preliminarmente, eu vou falar aqui. O que é que ocorre? As pessoas que elogiam essa lei estão ouvindo dizer que é uma lei boa para a educação. Muita gente até confunde com a história de ideologia de gênero. Eu acho que é por isso que as igrejas, as pessoas mais religiosas estão apoiando esse tipo de projeto, porque é um projeto que combate a ideologia de gênero. Não é nada disso. Eu peço ao senhor telespectador que leia o conteúdo desse projeto. Eu vou lhe dar só um exemplo. Olha só, o artigo 1º, ele exige neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O artigo 2º, ele diz, olha, é vedada a prática de doutrinação política ideológica em sala de aula. Tranquilo, ninguém é a favor de doutrinação política. Ninguém é. Nem o Sinteal e eu acho que nenhum professor é a favor dessa doutrinação política. Olha só, mas aqui continua. É vedada a veiculação de conteúdos que possam induzir aos alunos a único pensamento religioso político. Então, veja bem, o que é esse induzir a único pensamento? É um termo muito aberto. Então, olha só, temos a liberdade de ensinar. Essa liberdade de ensinar, que é constitucionalmente garantida, ela pode ser restringida pelas leis. Ela pode ser, mas desde que se faça de forma razoável. O que é essa lei da escola livre e a lei da escola sem partido faz? Essa lei restringe de forma desproporcional, abrindo um leque para a arbitrariedade. Então, o que é que acontece? Ora, emprega termos vagos para tolher a liberdade do professor. Ele fala, olha, professor, você não pode vincular um determinado assunto que possa induzir o aluno a determinado pensamento político, ideológico ou religioso. Então, o que é que possa induzir? O professor vai ficar naquele clima de terror, porque ele não sabe o que é que vai, sob pena de quê, minha gente? De responder a um processo administrativo e pasmem, de ser até demitido. É isso é isso no que consiste essa arbitrariedade, é isso no que consiste essa tentativa de calar o professor, de dizer, olha, você tem que ser neutro, você não pode falar assunto que possa induzir. Olha só que conteúdo aberto. Então isso é terrível para a educação e para o desenvolvimento da ciência. Bem, a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta com TV Com Entrevista, hoje recebendo o Otoniel Pinheiro, ele que é professor de Direito Constitucional. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
E a gente volta com o TV Com Entrevista, hoje falando sobre o projeto de lei da Escola Livre. Projeto que foi vetado pelo governador, mas ainda vai voltar lá para a Assembleia. Professor, vamos falar o que mais tem esse projeto de tão polêmico? É essencial que as pessoas tomem um conhecimento maior do conteúdo desse projeto. Não fiquem replicando nas redes sociais informações falsas. Não fiquem confundindo que o projeto tem alguma coisa a ver com aquela discussão de ideologia de gênero, não. Leiam o projeto e tirem as suas próprias conclusões. Olha só, esse projeto, estranhamente, ele concede direito aos pais de adentrar e de interferir diretamente no conteúdo a ser dado em sala de aula. Ora, nós apoiamos que os pais procurem as escolas, participem das atividades escolares. Os pais não só devem, aliás, não só podem, como devem participar da educação de seus filhos. Uma coisa importante que as pessoas também têm estão fazendo muita confusão, é que o artigo 205 da Constituição Federal, ele diz que é dever do Estado e da família a educação. Olha só, o Estado tem o seu papel na educação e a família também. É importante não confundir esse dever da família na educação com a interferência no currículo e no que será dado em sala de aula. Por quê? Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei geral expedida pela União, ela garante a autonomia das escolas para elaborar sua proposta didático-pedagógica. Ou seja, se for relativizar essa autonomia das escolas, só pode vir através de uma lei federal, através do Congresso Nacional. E mesmo assim, por uma questão, e mesmo assim também de constitucionalidade duvidosa. Jamais um Estado membro, como foi o caso da Assembleia Legislativa ou um município, poderia instituir uma lei como fez. Olha o que ela fez aqui. É direito dos pais a que seus filhos menores recebam educação moral, livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica. Então, olha só, o pai ele vai ter o direito agora de ir para a escola exigir uma educação moral, resgatando aquela educação moral e cívica, porque, olha, aquela educação moral e cívica que foi feita pela ditadura militar, ela era só uma matéria que só reinava em uma parte da escola. Esse projeto não, esse projeto exige educação moral em matemática, física, química, ciência, português. Ele não especifica, ele é muito amplo, ele dá direito a esse pai, a qualquer pai, com seu conceito de moral, porque cada um tem um conceito de moral, de intervir diretamente no conteúdo pedagógico da escola para exigir a educação moral. Olha só que, sinceramente, isso é uma coisa surreal. E esse projeto também afeta professores de universidade. Sim, esse projeto também ele é aplicado para o sistema estadual de ensino, que engloba também as universidades. E aí que uma coisa que fica mais grave, porque a Constituição Federal ela concede autonomia às universidades. E aí que fica tentando pautar o ensino, olhe, seja neutro, olhe, o pai tem o direito a intervir para exigir educação moral. Olha, o professor não pode falar em conteúdo que induz. Isso tudo é induzir. E é possível, por exemplo, ter neutralidade na ciência? Não, a neutralidade, veja bem, não. Isso aí é uma questão que eu acho que é meio complicada de se falar. Porque não existe ser humano neutro e não existe ciência com neutralidade. E aí que fica essa questão, como é que uma lei ela vai exigir a neutralidade? Eu acho que uma lei sabe que isso é impossível de ser alcançado, e isso vai intimidar por demais os professores. Está outro dispositivo na lei que diz o seguinte, e eu vou ler aqui para os senhores, que é importante que todo mundo leia essa lei, que todo mundo leia. Ele fala o seguinte: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e serenidade, as principais versões
teorias e opiniões e perspectivas das várias correntes a respeito, concordando ou não com elas. Então, tudo aquilo que o professor for dar de teoria, ele vai ter que apresentar uma teoria contraposta, concordando ou não com elas, e sendo neutro. Eu vou lhe dar um exemplo primordial aqui. Quando ele foi estudar os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, onde a teoria nazista ela apregoava a superioridade da raça ariana, a superioridade da raça branca. Existiam vários livros, como o de Arthur de Gobineau, e o principal livro é o livro de Adolf Hitler, Mein Kampf, que estabelecia essa loucura de que a raça ariana é uma raça superior. Ora, o professor ele vai ter que apresentar esse livro como contraponto ao que ele for dar hoje, de que a ciência descobriu. Ele diz, olha, mas todo ser humano é igual, mas Hitler ele pensa dessa forma aqui. E o pior, que o professor não pode se posicionar nem a favor nem contra Hitler. Imaginem, senhoras e senhores, isso na cabeça de um adolescente. Imagine isso na cabeça do seu filho. Então é isso o que esse projeto está. Esse projeto é uma ameaça à educação como um todo. Esse projeto, a Assembleia Legislativa deve manter o veto do governador, que foi acertadamente aposto. E daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do TV Com Entrevista. Hoje falando do projeto de lei Escola Livre. Voltando com o TV Com Entrevista, hoje falando sobre o projeto de lei Escola Livre. Eu recebo o professor de Direito Constitucional, Otoniel Pinheiro. Otoniel, vamos falar por que esse projeto ele é inconstitucional. Veja bem, esse projeto não é inconstitucional, ele é policonstitucional. Essa palavra no meio jurídico não existe, mas existem múltiplas inconstitucionalidades nesse projeto. Talvez por isso, porque eu acredito que os deputados da Assembleia, na aprovação desse projeto, eles não conseguiram captar as armadilhas que traz esse projeto. Porque eu já conversei com vários juristas e eles também não conseguem captar as armadilhas desse projeto em primeira mão. Só sentando, confrontando com outras normas constitucionais e raciocinando melhor é que nós percebemos as inúmeras armadilhas. Então, eu acho que realmente a Assembleia Legislativa agiu nesse caso querendo contribuir com a educação alagoana, mas esbarrou em inconstitucionalidades, esbarrou em umas situações, no meu entender e no entender do governador, que são de iniciativa privativa do governador. O que é? Quando ele trata do sistema de educação, quando ele institui programas, quando ele institui cursos de ética para os professores, isso gera gastos para os professores. Quando ele institui punições para os professores,
eles adentraram numa seara que é de iniciativa privativa do governador do estado. E por isso daí a inconstitucionalidade formal, porque esse projeto, como este, era para ser discutido antes de ser proposto na Assembleia, ser discutido com o sistema educacional de ensino, com a Secretaria de Educação, e aí o governador, de forma democrática e de forma plural, ele construía esse projeto e mandava esse projeto para a Assembleia. Era assim que devia ser feito. Mas não, é como eu já falei, esse projeto já veio de fora, já veio pronto e aí um grupo foi procurar o deputado Ricardo Nezinho, e aí o deputado Ricardo Nezinho, achando que estava fazendo alguma coisa boa, apresentou esse projeto. Então, esse projeto ele é inconstitucional, porque fere a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, e uma lei estadual não pode ferir o que está escrito na Lei de Diretrizes e Bases de Educação, porque é uma norma geral expedida pela União. Ele fere por ser de iniciativa privativa do governador do estado. Ele fere tem um tópico lá que eles falam das escolas confessionais, e eles falam de contratos. Eles tentam regular, eles tentam impor normas aos contratos entre os pais de aluno e as escolas confessionais. Quando ele legisla sobre contratos, ele adentra na esfera privativa da União. Só quem pode legislar sobre direito civil é a União Federal. O Estado ele não pode legislar sobre direito civil. Enfim, são várias hipóteses de inconstitucionalidades que estão dentro desse projeto, como a questão também da punição ao professor. Ele estabelece determinadas punições, sem tipificar qual é a punição, ferindo o devido processo legal, ferindo vários dispositivos da Constituição Federal. Então, o que eu peço aos telespectadores é que, antes de sair defendendo esse projeto, ponderem, tentem conversar com as pessoas que entendem do assunto, para que não venha a tolher o professor em sua liberdade constitucional de ensinar. Porque é muito grave, senhoras e senhores, pautar o professor, dizer, olha, você não pode vincular um assunto que possa induzir. Isso vai causar um clima de terror entre os professores. Porque a partir daí o pai vai ter o direito de intervir. Olha, você está vinculando um assunto que possa induzir o meu filho a um determinado pensamento. Então, nós precisamos desarmar as paixões, discutir com mais racionalidade o que pode estar acontecendo, o que estaria prestes a acontecer na educação do Estado. O projeto está disponível para qualquer pessoa lá no site da Assembleia Legislativa, né? Isso. Essa lei está no site da Assembleia. Eu não lembro qual é o número do projeto dessa lei, mas se vocês forem digitar no Google Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, Projeto e Escola Livre, vocês conseguem o acesso, e até porque também está disponível no site da Assembleia Legislativa. Então eu confio muito na questão da abertura da Assembleia Legislativa, na questão de uma discussão mais plural. E eu acho que eu, como cidadão, e também o Sinteal, e aí já vai uma opinião minha, eu falhei em não ter procurado a Assembleia Legislativa, porque esse projeto demorou 6 meses lá, e segundo os deputados, ninguém foi lá contestar. Eu como o papel de cidadão, eu falhei. Eu também acho que os professores falharam em não irem discutir isso com a Assembleia. Eu acho que a Assembleia, para esse ponto, ela não é fechada. Eu acho que se fôssemos discutir isso, eu acho que teríamos evitado a aprovação desse projeto. Mas, enfim, esse projeto vai voltar à Assembleia Legislativa e nós temos a oportunidade de discutir esse projeto com mais profundidade para que esse veto seja mantido e, principalmente, essa repercussão aqui dentro do estado de Alagoas contamine o Brasil todo,
para que esse projeto seja derrubado no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e em todos os locais em que ele esteja ameaçando o professor, ele esteja ameaçando e principalmente o desenvolvimento da ciência. Você teve lá no debate com professores da rede municipal, junto com o CITEAL, você também teve com professores da rede privada. Existe uma unanimidade aí, né? Professores, eles realmente estão com medo dessa lei que, inclusive, o CITEAL chamou de Lei da Mordaça. Sim, eu vejo uma unanimidade no que diz respeito aos professores, a quem se depara com o conteúdo do projeto, que cerceia a liberdade de ensinar do professor e, principalmente, gente, o que eu achei mais grave e mais triste, eles excluíram do projeto, ao copiar e colar os dispositivos da Lei de Diretrizes e Base e da Constituição Federal, eles excluíram a liberdade de ensinar. Então, eu vejo uma revolta dos professores no que relação a isso, e um grupo pequeno que, no meu entender, está sendo levado por essa questão da emoção, da questão da ideologia de gênero, e um grupo mais ligado à igreja que ainda não entendeu o conteúdo desse projeto e que fica achando que tem alguma coisa a ver com ideologia de gênero. E daí, pessoal, vocês também têm que perceber que esse projeto, a gente estranha, né? Como é que a igreja está querendo adentrar nas pautas do Estado? A igreja, as pessoas têm a liberdade de religião, têm a liberdade de professar a sua religião, mas é muito perigoso quando a igreja passa a querer adentrar nas questões do Estado, porque a separação do Estado da igreja já se foi há muito tempo. Ora, a ciência só começou a se desenvolver na história da humanidade, a se desenrolar, o renascimento cultural, o iluminismo, na mesma época em que a igreja começou a se afastar do Estado. Então, em todos os países do Oriente Médio em que tem a religião abraçada com o Estado, eles são mais subdesenvolvidos intelectualmente, culturalmente e na sua ciência. Então é muito perigoso que a igreja queira adentrar nos assuntos do Estado. Mas enfim, pessoal, isso não tem nada a ver com ideologia de gênero, não tem nada a ver, aliás, muito pelo contrário. Se esse projeto passar, não vai ser permitido imagem religiosa nenhuma em sala de aula. Não vai ser permitido por exemplo, fazer oração, porque você está induzindo a um determinado pensamento religioso. Professor Otoniel Pinheiro, muito obrigado pela sua presença, e o TV Com Entrevista fica por aqui. Até a próxima.